Fala, amigo investidor, amiga investidora, tudo bem contigo? Juliano por aqui e hoje eu vim trazer o vídeo que eu prometi no último sobre renda fixa e renda variável. É um conceito bem tranquilo de entender, vou trazer de uma forma prática, bem simples, que não vai ter dificuldade para ti. O que acontece? No último vídeo eu falei sobre perfil de investidor e risco, né? Nesse sentido, a gente precisa entender que ao falar de perfil de investidor, eu espero que tu já tenha feito mais ou menos os testes para ver qual que tu te encaixa ali. Se tu é um perfil mais conservador, um perfil moderado ou um mais arrojado. Retomando alguns conceitos do último vídeo, então, quem tem um perfil mais conservador procura conservar, como o próprio nome já diz, o seu patrimônio que já foi adquirido ao longo do tempo ou até então, né? Já o moderado, ele também tem essa ideia da segurança financeira do seu patrimônio, porém ele prefere, ele gosta de se arriscar um pouquinho mais, não muito, mas na tentativa de tentar conseguir uma rentabilidade melhor por meio dos investimentos em cima do seu patrimônio. E o arrojado, como eu já havia comentado, é aquele cara ou aquela pessoa, né, que bota seu patrimônio, às vezes todo ele, ou 80%, 90%, em algo que varia, como o próprio nome já diz, mas que pode, assim como está lá embaixo, pode estar lá em cima e trazer uma boa rentabilidade para a carteira do investidor no geral. Então, tendo esses conceitos, hoje eu vou trazer renda fixa e renda variável. Entrando já no assunto, renda fixa, a gente tem ideia, se tu for pelos nomes, renda fixa é algo que é mais ou menos, a gente vai ter algumas subdivisões dentro dela e a gente tem rentabilidades dentro do teu patrimônio que acompanham geralmente um índice ou temos uma taxa que ela é pré-determinada ou pós-determinada, que a gente chama de pré-fixada ou pós-fixada. Então, se eu tenho uma taxa pré-fixada, ela vai ser fixada previamente. Então, antes de eu aportar meu dinheiro naquele título, naquela aplicação, eu já vou saber quanto eu vou receber no resgate. Então, a gente pega nosso patrimônio e já coloca, por exemplo, 4% ao ano. Então, eu vou ter que pagar o título, os títulos que a gente investe, eles vão lá e estão no mercado e a gente vai para investir e a gente procura lá os títulos e eles têm a oferta dos títulos, o que eles vão pagar. Se ele é um título pré-fixado, ele vai ter que pagar, por exemplo, algumas variações, mas uma delas é IPCA mais 5%. Então o que é isso? Ele vai ter que pagar a inflação durante esse tempo que teu dinheiro está lá investido, mais uma taxa de 5% ao ano, conforme está lá antes de tu aportar o dinheiro que tu viu lá na corretora ou onde tu tiver com o teu dinheiro investido. Se for uma taxa pós-fixada, ela é fixada depois, né? Pós, algo que vem depois. Então, a gente entra no título e ele fala, por exemplo, vou te pagar 105% do CDI. Então, essa é uma taxa pós-fixada porque a gente ainda não sabe quanto vai ser o CDI depois no período do resgate. Mas ela acordou contigo que vai fazer um acompanhamento do CDI e não é uma taxa fixada. Então ela é pós-fixada porque a gente depende da variável CDI. Temos inúmeros exemplos, mas depois a gente vai entrar especificamente nos títulos. Hoje eu estou dando mais uma explanação geral do que é a renda fixa e a renda variável. E aí esse mundo todo que a gente escuta falar, que é ações, fundos imobiliários, mercado de derivativos, isso a gente chama de renda variável. Criptomoedas entram aqui também. Por que renda variável? Se a gente for pelo nome, é algo que varia. Pode parecer muito básico, mas faz muito sentido. Enquanto na renda fixa a gente consegue colocar o dinheiro e saber mais ou menos quanto a gente consegue ganhar, na renda variável a gente não consegue tanto assim, porque ela varia muito conforme o mercado financeiro. Então, num dia o dólar está alto, um dia o dólar está baixo. Se eu tenho um investimento que ele é atrelado ao dólar, eu dependo desse investimento. Se eu invisto eu dependo desse índice, para a variação dele vai influenciar muito nos meus investimentos. Se
eu invisto em fundos imobiliários, eu dependo do movimento do mercado imobiliário para que as coisas fluam, para que eu consiga ter uma maior previsibilidade, se é que isso é possível, dentro da renda variável. Se eu vou para ações, também é a mesma coisa. Eu dependo de que a empresa tenha um lucro excelente no período, que ela tenha bons resultados, para que com isso ela consiga ou reinvestir o dinheiro na empresa, na própria empresa, ou pagar dividendos. Daí eu recebo uma parte desses lucros, ou ela pode colocar na empresa, e aí a empresa cresce, com isso cresce meu patrimônio com a valorização das minhas ações. Também é um tópico que nós vamos entrar mais para frente depois. Eu tô com uma colinha aqui, então agora a gente vai seguindo aqui como é que a gente faz uma definição rápida de renda fixa e renda variável para te não esquecer mais, beleza? Então, o primeiro ponto a se observar são os objetivos. Todo investidor ele precisa ter objetivos. Eu não posso simplesmente querer crescer meu patrimônio por crescer. Por que eu quero crescer meu patrimônio? Eu quero crescer meu patrimônio porque eu quero ter uma aposentadoria mais tranquila. Eu quero crescer meu patrimônio para daqui a 60 anos eu ter aposentadoria. Eu quero para daqui a 5 anos eu trocar de carro, comprar o carro mais top que eu conseguir. Objetivos são objetivos. Já tem um vídeo aqui no canal até que eu falo que objetivos pessoais são objetivos pessoais. A gente não pode ficar botando o dedo, indicando ali e julgando a pessoa. Então, sem julgamentos, né? Sem ficar julgando a pessoa, cada um sabe do seu objetivo. O que a gente vai fazer aqui é procurar o melhor investimento para o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? A renda fixa ou renda variável? Qual é o meu objetivo com essa minha aplicação? Vamos lá. Vamos começar a raciocinar algumas variáveis. Por que a gente fala de objetivos? Porque, por exemplo, raciocina comigo. Faz sentido eu te disser que eu tenho um objetivo, eu peço para te me indicar um investimento. Aí faz sentido eu te disser que eu quero comprar um carro no final do ano, por exemplo. Daqui a um ano eu quero comprar um carro. Eu quero trocar de carro, por exemplo. É um objetivo de curto prazo, então a gente precisa entender os prazos dos nossos objetivos. Se é um objetivo de curto prazo, eu quero juntar esse dinheiro de uma forma segura. Por mais que eu queira uma rentabilidade, essas coisas, como eu já expliquei, é longo prazo. O mercado financeiro jamais vai me dar uma rentabilidade maior do que um negócio, por exemplo. Se eu quero um dinheiro tão rápido assim, com alta rentabilidade, eu preciso ir para um negócio, eu preciso vender alguma coisa. É a forma mais rápida que eu conheço, faço hora extra no trabalho, e isso sim vai me dar um retorno financeiro imediato maior. Agora, no mercado financeiro, me desculpa, mas isso não acontece. É por isso que eu estou aqui também, para te explicar que isso não ocorre. O que a gente precisa é ter tempo para que as coisas se desenvolvam e os juros compostos possam agir naquela exponencial de tempo que eu já havia comentado no outro vídeo. Então, se o meu objetivo é de curto prazo, comprar o carro no final do ano, eu vou procurar um título de renda fixa, que ele vai me dar uma certa rentabilidade e durante esse ano parado, o meu dinheiro fica parado, mas fica rendendo. Ao menos com um título que me cubra a inflação, eu já não perco, eu não desvalorizo ele, né? Então, ele já não se desvaloriza, na verdade. Porque se eu pegar esse dinheiro e botar embaixo do meu colchão, não vai fazer muito sentido, porque ele perde valor. Então, a parte de objetivos, é bom a gente ficar atento qual é o nosso perfil e quais são os nossos objetivos. Então, o que é uma renda fixa? Que eu te expliquei que são tem maior previsibilidade, mas na renda fixa, ela empresta, é como se tu fizesse um empréstimo para as instituições financeiras, para o governo ou até para uma empresa em troca de juros. Por exemplo, quando o governo precisa de dinheiro, o governo federal, às vezes ele emite um título público, que esse título público é um direito que tu consegue comprar por meio de um empréstimo do dinheiro, é igual ao banco. Quando a gente contrata um CDB, que é uma cédula de depósito bancário, é um empréstimo, é um papel, né? Hoje em dia não se tem mais nada físico, a gente fala que é uma transação financeira, simplesmente. Então, tudo online, mas ocorre que tu consegue fazer essa transferência de valores para o banco em troca de um juro. Então, tu chega lá, fala assim, eu tenho 100 mil reais para aplicar aqui, eu tenho 20 mil reais para aplicar aqui, e eu quero fazer ele render. O teu objetivo é fazer esse dinheiro render. Então o banco fala assim, opa, preciso desse dinheiro para mim fazer minhas movimentações. Uma coisa interessante que eu sempre gosto de falar é que o dinheiro do banco, se a gente parar para pensar, não é do banco. O banco não tem dinheiro.
Ele é simplesmente o mercado onde as pessoas, onde gente que tem muito e gente que tem pouco fazem os seus negócios. Então, o banco não tem dinheiro. Então, para ele, isso é o insumo, isso é o input que o banco precisa para poder movimentar, fazer a economia girar. Então, esse cara que tem muito dinheiro chega lá, coloca o dinheiro, e é com esse mesmo dinheiro que o banco pega como intermediador e empresta para a pessoa que precisa, que é o deficitário, que está sempre arrumando empréstimo ali. Então, a renda fixa basicamente é isso. Tu é o cara que vai lá no banco e empresta esse dinheiro. Diretamente no gerente de conta, por meio da agência bancária ou até de aplicativo, que hoje já é possível. O governo é a mesma coisa, sempre é alguém que está precisando de dinheiro e em troca disso ela vai ter que pagar um juro. Então, o título público é o instrumento pelo qual tu garante esse retorno de juros e nas instituições financeiras, nos bancos, é o CDB, LCI, LCA, são títulos de renda fixa que te garantem um retorno daquilo. Aí tem as categorias que a gente vai esmiuçar mais pra frente lá depois. Então, é um empréstimo em troca de juros. Só que a diferença é que é tudo legalizado ali e é uma rentabilidade já esperada, né? Com base nas taxas do mercado. Na renda variável, o que acontece? É uma renda, como eu já falei aqui, que varia. Então, a renda variável, a gente entra lá em participações em empresas, aluguéis de fundos imobiliários que tu recebe. Então, na renda variável, por que a gente fala que o risco é maior? Porque pensa comigo, qual é a chance de um banco grande, vamos pegar um banco grande aí, te dar um calote e não pagar, por exemplo, uns 100 mil reais. 100 mil reais a gente acha que é muito dinheiro, realmente é. Mas para um banco, dinheiro para o banco é milhões. A partir de milhões começa a ser muito interessante para os bancos. Então a chance de ele ter um calote de 100 mil é bem baixa. Com o governo é a mesma coisa. Qual é a chance do governo federal te dar um calote num título público? É muito pequena. Para o governo federal quebrar, a gente já precisa que todo o sistema tenha entrado em colapso. Então pensa qual é a barreira. A barreira é tão grande que é muito seguro. Não é livre de risco. A gente jamais diz que um investimento no mercado financeiro não tem risco, mas ele é o mais baixo de todos conhecidos. Depois disso a gente tem participações em empresas. Então, as participações em empresas a gente entra basicamente em ações, porque o que acontece? Seu Joãozinho tem uma padaria, seu Joãozinho resolve abrir capital na Bolsa de Valores e eu vou lá e participo do negócio do seu Joãozinho porque eu gostei da forma como a empresa desenvolve e ela promete pagar dividendos, que são uma participação nos lucros da empresa. Chegou o final do ano ou semestre e a empresa junta todo o seu lucro desse período e resolve compartilhar, né, distribuir ali conforme as cotas para cada investidor da empresa. Então é uma forma de remuneração e é interessante também na renda variável. E aí a gente ganha de duas formas. Por que eu gosto tanto da renda variável? Apesar do risco, a gente tem técnicas de amenizar, de mitigar os riscos. Então, apesar dos riscos, tenha consciência de que eles podem ser administrados. A gente jamais consegue eliminar um risco, mas eles podem ser administrados por meio de diversas técnicas. Também vou fazer um vídeo só sobre riscos, bem completinho, para que a gente entenda de que forma a gente pode tirar proveito disso. Então, os retornos são imprevisíveis, a gente não tem como ter uma previsão como na renda fixa. Eu não posso entrar numa ação e a ação me falar que é garantido para ti que eu vou te dar 5% ao ano aqui pelos próximos 10 anos. Não tem como saber, a empresa não pode fazer isso. Porque pensa comigo, é um comércio, dependendo da empresa, por mais que seja uma empresa estável, durante 10 anos é um longuíssimo prazo, então é um prazo bem longo e muita coisa pode mudar na economia, influenciando nos recursos, influenciando nos lucros da própria empresa. Pode haver uma mudança na governança da empresa, os gestores podem resolver, em vez de distribuir os dividendos, começar a investir na empresa e isso para de ser uma fonte de receita para ti. Então tem muitas variáveis que não podem ser previsíveis, é um retorno imprevisível. Porém, a gente presta atenção que a gente pode ter um ganho maior aí, sabendo mitigar o risco sempre. A renda variável ela fica sujeita às flutuações do mercado. Então o mercado financeiro tem as suas dinâmicas e a renda variável, por isso que diz que tem que ter um coração muito bom para entrar na renda variável, porque, por exemplo, hoje eu coloco R$100 no investimento em renda variável, numa ação, por exemplo, num fundo de investimento em ações,
E conforme ele acompanha o mercado financeiro e essa ação, por alguma notícia mundial, cai, e os meus R$100 que eu botei hoje, daqui uma semana, ele pode estar em R$80. E, ué, sumiu meu dinheiro. Não é que sumiu, mas é que esse dinheiro ele fica flutuando, ele fica variando conforme o movimento do mercado. Só que a gente tem estudos já que confirmam, né, que a gente parar para ver historicamente, que por um longo período, no longo prazo, esse movimento de sobe e desce, ele tende a subir. Então, toda vez que tem uma queda muito forte na Bolsa de Valores, na renda variável, ela tende a fazer a sua correção sempre. Não é garantia de que isso vai acontecer. Mais uma vez, é imprevisível, mas tem acontecido durante a série histórica que nós temos, tem acontecido bastante. Então é importante ficar atento a isso aí também. Então, como eu já falei, alguns exemplos são fundo de ações, são fundos que têm que investir no mínimo 67% da sua participação em ações, que é um fundo de investimento em ações. Nós temos criptomoedas, ações, fundos imobiliários e diversos outros produtos dentro da renda variável. Então, para finalizar aqui, a gente vai tentar ver as principais diferenças entre os dois de uma forma bem rápida. Vou pegar a minha colinha aqui e para a gente finalizar esse vídeo não ficar tão longo, que já está ficando bem grande. Então, principais diferenças: renda fixa versus renda variável. Risco. Então a gente vai falar aqui, o que é o risco, né? É a chance que eu tenho a chance da ruína. Então é a chance que eu tenho de perder todas as coisas que eu coloquei ali, todo o meu patrimônio, ou pelo menos uma boa parte dele ser consumida por um erro que eu não estudei ou não precisei antes. De fato, renda fixa tem menos risco, porém menos chance de ganho. Então a renda fixa mais conservadora ou moderado, menos chance de ganho. Na renda variável eu tenho mais risco, porque a gente trabalha com imprevisibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, não tem como saber. A gente toma uma base dos processos que já aconteceram, de séries históricas que já aconteceram, mas não é garantia de que isso vai acontecer de novo, então é um risco. Mas a chance de que tu tenha um ganho de patrimônio nesse investimento é maior. Então é para quem tem um coração bem bom e sabe o que está fazendo. Ponto 2, nas diferenças, é a liquidez. Então o que é a liquidez? É a capacidade que eu tenho de transformar o meu ativo em dinheiro. Ou transformar isso em uma coisa o mais líquido possível. Pelo próprio nome a gente já consegue ter uma noção. Então se eu tenho um imóvel, uma casa física, um imóvel no meu nome, eu quero vender uma casa, a gente sabe como está difícil hoje em dia, por exemplo, demora, por exemplo, dependendo da casa, para que essa venda ocorra. Já, por exemplo, se eu coloco meu dinheiro num fundo imobiliário, eu posso entrar e sair a hora que eu quiser. Então o fundo imobiliário eu tenho as cotas, que são pequenas participações dentro de um fundo, e eu posso vender essa minha cota para um outro investidor e ele compra. Então se o fundo, eu faço essa análise antes de entrar, se o fundo tem uma liquidez interessante, eu já entro nele sabendo que eu posso sair a qualquer momento que eu ver que não está interessante mais para mim esse investimento, e vai ter outra pessoa ali, outro investidor comprando a minha cota. Então a liquidez é um ponto interessante. Tanto na renda fixa, dependendo do investimento, quanto na renda variável, eu tenho liquidez interessante. Porém, eu tenho que me atentar aos prazos para não incidir em tomar cuidado com as tributações. Dependendo na renda fixa, a gente tem algumas tributações de imposto de renda, que quanto mais tempo tu deixa, melhor e melhor é o teu investimento. Então, às vezes, a liquidez fica um pouco prejudicada na renda fixa, porque a gente tem que prestar atenção aonde a gente está entrando na hora de investir o dinheiro. Assim como na renda variável, né? Mas na renda variável, como a gente tem mercado secundário, que a gente chama, a gente consegue transferir as nossas cotas de investimentos para outros investidores. Então, dependendo do investimento, tu ganha uns pontos de liquidez ali bem interessante. Então fica com esse conceito que a gente vai trazer mais para frente em outros vídeos. Liquidez é a capacidade que eu tenho de transformar um ativo, uma casa, uma cota de ação, uma cota de fundo imobiliário, em dinheiro. O quanto mais rápido eu consigo transformar aquilo que eu tenho em dinheiro. Eu posso vender meu título e já pegar dinheiro em quanto tempo? Isso é uma liquidez. Se eu consigo em D+1, que é no dia, mais um, no outro dia, então é uma liquidez, eu tenho uma liquidez rápida, uma boa liquidez. Se eu tenho que esperar 5, 7 dias para poder recuperar o dinheiro desse título, é uma liquidez fraca, uma liquidez mais demorada. Então eu não tenho tanta liquidez assim. Tanto que a gente pede nas reservas de emergência que tenha lugares que tu consiga investir teu dinheiro de reserva de emergência com uma boa liquidez. Porque se acontecer a emergência, tu consegue retirar rapidamente e não tem que esperar o resgate desses títulos. Terceiro ponto, como eu já havia falado aqui, objetivos. Tem que definir os objetivos, o que tu quer. Como eu escolho para qual que eu vou? Objetivo.
Então, se meu objetivo, como eu falei no início, é comprar um carro, daqui a um ano eu não vou colocar numa renda variável porque vai me custar um risco que eu não posso perder. Se eu perder esse dinheiro, eu já não compro o carro. Meu objetivo não vai se cumprir, não faz sentido. Se eu procuro uma aposentadoria com renda passiva, que desse investimento consiga tirar renda, aí seria interessante pensar em mercado acionário, para que lá na frente essas empresas me deem um retorno interessante sobre o meu patrimônio acumulado. E como escolher, né? Basicamente a gente já bateu todos os pontos aqui de como escolher para onde eu vou, se eu vou para renda fixa ou para renda variável. Tracei 3 pontos aqui que eu acho interessante da gente avaliar. O objetivo financeiro, já falei aqui, então tem um objetivo, é importantíssimo, vou bater nessa tecla pela terceira vez, porque sem um objetivo tu não sabe onde tu vai colocar teu dinheiro. A tolerância ao risco, a gente vai bater de novo no perfil do investidor, porque a tolerância ao risco, basicamente é isso que é o perfil do investidor, é tolerância ao risco. Se eu sou um conservador, eu não tenho tolerância a risco. Meu risco tem que ser baixíssimo para eu poder ficar tranquilo no mercado e não me preocupar. Se a minha tolerância ao risco, eu posso ser moderado, eu já tenho uma tolerância maior, eu posso começar a me aventurar em renda variável também. Se eu sou um cara arrojado, a minha tolerância ao risco é maior e eu posso tranquilamente passear por todos os investimentos de forma mais tranquila, sabendo o que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo de olho nos meus objetivos para que isso não se perca no meio do caminho, o que eu estou fazendo ali. E o horizonte de investimento, então eu quero isso para o curto prazo, para o médio prazo ou para o longo prazo. Curto prazo até um ano ali, um ano e meio mais ou menos. Médio prazo de 3 a 5 anos, a gente já pode considerar um médio prazo, 3, 4, 5 anos. E a partir de 5 anos ali, acho que a gente já pode considerar como longo prazo. E a gente começa a adequar conforme esses 3 pontos, os objetivos, qual é a tua tolerância ao risco e o horizonte de investimentos. Com base nisso a gente já consegue, e tendo o teu perfil definido, tu já consegue tranquilamente saber onde tu vai investir teu dinheiro. E a gente começa a aprofundar os estudos nos produtos financeiros. Então, até o próximo vídeo. Se tu gostou desse conteúdo, desse assunto sobre renda fixa e variável, deixa o teu like aqui no vídeo, que é importante para o canal. O canal está no comecinho, vai ser interessante já ter o teu apoio aqui. E compartilha com quem tu acha interessante saber disso, ou quem não conhecia ainda. Apesar de a gente ter muitos influenciadores do mercado financeiro, a parcela populacional que investe no Brasil ainda é muito pequena. E a gente está tentando aumentar isso de forma exponencial, para que isso a gente tenha pessoas mais inteligentes financeiramente, que consigam lidar com seu patrimônio de uma forma muito mais interessante, que seja interessante para ela e para a população no geral. Porque pessoas bem resolvidas financeiramente transmitem coisas boas para o mundo. E é isso que eu acredito e vou seguir acreditando até o final da minha vida. Beleza? Então curte aqui o vídeo, deixa um comentário se tu acha interessante, que já tinha visto falar, se não conhecia, e compartilha com quem tu achar importante, que merece ter essa informação daqui para frente. Então um abraço, até a próxima.